Essa semana começa a semana eleitoral, depois das convenções. Ainda falta uma convençãozinha, a do Lula, exatamente. Nesse fim de semana tivemos a convenção que homologou o nome de Flávio Bolsonaro. Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado! Olha só que desgraça! Parar de filmar isso, vou parar. Nossa... Do Caiado também, em São Paulo, do Haddad, com a presença do Lula, em peso da militância da Frente Ampla. Exatamente. Olha o que foi o circo, né? A convenção do PL, do seu Flávio Bolsonaro, que foi feito no Pacaembu. Só que, mas, foi feito no subsolo do Pacaembu. Exatamente, porque eles não têm gente para encher um estádio de futebol. Ao contrário do que vai ser a convenção de homologação do presidente Lula, que vai ser no estádio onde foi feito a primeira greve dos metalúrgicos histórica do ABC Paulista. Exatamente, vai ser lá no ABC Paulista. Mas vamos falar do circo bolsonarista, onde esteve presente Milei, o seu, né, a sua motosserra. Meu Deus. Gente, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Que coisa horrorosa! Sai daí! Doutor, não faz isso não. Isso é uma bichona! Levou carne de burro para ser distribuído pros jegues bolsonaristas. Exatamente, gente. E depois, o Bibi, lá de Israel, genocida, certamente levou lá algumas coisas lá, alguns mísseis para jogar na Palestina. Ou então, tivemos também a figura da Micheque, exatamente, mas só que de papelão. E o Jajá também teve presente, num IA que vai, ó, fuder com ele também, mais uma, que os filhos aprontam pra ele. Eu escolhi para me substituir sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Se fodeu. Tão louco que ele volte pra papuda, mas ele foi aquela convenção do PL extremamente flopada. Ninguém quis ir na convenção do PL. Parece que o Flávio Bolsonaro não se apercebeu que virou praticamente um candidato tóxico. Ou seja, o candidato a deputado federal que encostar nele não se elege. Foi por isso mesmo que o deputado Chupetinha não esteve presente, exatamente, e muitos outros que deram godô na ponte aérea, exatamente, gente. E o Nicolas, que não foi no evento da candidatura do Flávio Bolsonaro, gravou um vídeo num solaço falando que não foi porque a condição do tempo tava ruim, e ainda falou isso aqui, ó. Como o nosso e único líder Jair Bolsonaro, que está preso não por corrupção, não por rachadinha, não por rachadinha. Mas que o Milei quer lá dentro? Vai cuidar do teu país, Milei. O povo tá passando fome, os velhinhos lá dão sem salário, catando comida no lixo e comendo carne de burro. Exatamente. É isso que vocês querem pro Brasil também? E depois o palhaço do Flávio, com uma tesourinha. Vou cortar a saúde, vou cortar a aposentadoria dos aposentados. Exatamente, gente. É essa besterol desse partidinho ladrão que é o PL. Exatamente. E agora estão se preparando, porque o André de Mendonça mandou a Polícia Federal abrir mais uma investigação contra Flávio Bolsonaro. Durma um barulho desses. O Tarcísio de Freitas marcou a entrega da Ordem do Ipiranga, a maior honraria de São Paulo, ao presidente Javier Milei. Depois, Milei vai à convenção do PL, que deve formalizar a candidatura do Flávio. E a irmã dele, Karina Milei, já ganhou a mesma medalha em 2024. Pois é, a família Milei tem cartão Fidelidade de São Paulo. Na terceira medalha, ganha IPVA grátis e um café na Marginal. A Ordem reconhece serviço relevante ao Estado. Agora vem cá, qual serviço? Vir abraçar a direita brasileira e chegar no Pacaembu no horário? Isso não é condecoração, é credencial de campanha numa almofadinha. A medalha se chama Ordem do Ipiranga, inspirada na independência. Mas sábado o lema vai ser Independência ou Endosso? O Tarcísio está distribuindo medalha como lembrancinha de casamento. E todo mundo sabe, se ele recusar a lembrancinha, é porque decidiu disputar a presidência. O Milei chega na motosserra, Tarcísio com a fita e o cidadão paulista com a tesoura de cortar gasto. Mas só o gasto dele. Sou um homem de esquerda? De quê? Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez. Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. Povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca.
morreremos. Por Deus. Pelo poder. Por que não conseguimos fazer com que um bolsonarista veja a verdade? Tem uma razão científica para isso. Em 1961, o psiquiatra Robert Lifton estudou sobreviventes de lavagem cerebral de várias seitas e encontrou um mecanismo pequeno, preciso e devastador. Líderes de seitas não controlam apenas o que seus seguidores pensam. Eles controlam se eles pensam. Lifton chamou isso de thought stopping, a parada de pensamento. Funciona assim. O cérebro humano está sempre escaneando informações que possam representar ameaça. Líderes de seita pré-carregam uma resposta dentro da cabeça do seguidor. No momento em que o pensamento ameaçador aparece, o cérebro desliga o pensamento por completo. Bolsonaro fez exatamente o mesmo que todo líder de seita faz. Repetição. As mesmas frases, todo dia, ancoradas no medo e na raiva. Repetidas até o cérebro executar sozinho. Sem esforço, sem consciência, sem pensar. Bolsonaro disse mídia golpista, e o Lula, e fake news milhares de vezes. Não porque acreditava nisso, mas porque estava programando uma resposta. Ele pré-carregou essas frases nos seus seguidores. Você passa horas construindo um argumento, juntando fontes, reunindo evidências. O bolsonarista mata tudo isso com 3 palavras antes do argumento sequer registrar no cérebro. Lifton documentou a mesma técnica em cada seita que estudou. Funciona porque os seguidores não percebem que está acontecendo. Um bolsonarista realmente acredita que está pensando. A baixa capacidade crítica típica de perfis conservadores autoritários facilita a programação. Centrado, ponderado. Ele se apresenta como o Bolsonaro que tomou vacina. Eu sou assim, a minha história de vida é assim, meu perfil é esse, de ser um Bolsonaro centrado. Um filho que seria o oposto do pai. Uma espécie de Flávio B, ou quase um Flávio sem sobrenome. Ele não quis tomar vacina. Eu tomei 2 doses de vacina no braço. As pessoas vão conhecer, já conhecem o Jair Bolsonaro, já viram ele sentado na cadeira de presidente. Mas as pessoas agora vão conhecer um Flávio Bolsonaro. Mas de qual Flávio Bolsonaro ele tá falando? Desse? Não se pode levar pro lado e simplesmente estigmatizar a milícia, em especial os policiais. Ou então desse aqui? O que nos une é desconfiança da urna eletrônica. Agora a casa caiu de vez! A Polícia Federal acaba de descobrir que a mansão do Eduardo Bolsonaro em Arlington, no Texas, foi comprada aí por mais de $800 mil. Ela foi comprada com dinheiro público roubado pelo Workário Banco Master. Agora você fala o quê? A família Bolsonaro é beneficiária direta do dinheiro público roubado pelo Workário. Aí você fala, epa! Já tem a comprovação de que o Eduardo Bolsonaro está lavando dinheiro nos Estados Unidos. Agora a coisa é séria, viu? É feia, porque vai entrar o Poder Judiciário dos Estados Unidos e não adianta falar, não, sou amiguinho do Marco Rubio, de fulano, de cicrano. Nananina, não. Aí é o Poder Judiciário, é o FBI, que vai para cima do Eduardo Bolsonaro. Quem está defendendo bandido hoje no Brasil é a direita, que tem os seus bandidos de estimação dentro dos espaços da política institucional. Todos esses escândalos de corrupção, relações com crime organizado, todos os agentes, sejam eles relacionados à polícia, sejam eles relacionados à política, eles têm relação direta com a direita. O caso da Marielle, Rivaldo Barbosa era o chefe da Polícia Civil à época, responsável por comandar as investigações. Em relação com a milícia, Rony Lessa era um agente treinado pelo Estado e que tinha relações com o escritório do crime, assim como Adriano da Nóbrega, que já tinha sido, inclusive, condecorado pela direita. Quando você olha o Bacelar, o TH Joias, todos eles têm a mesma coisa em comum, relações com a direita. Então hoje você vê o crime organizado, o Comando Vermelho, os seus políticos, né, operando dentro da institucionalidade, é toda uma relação direta, íntima, estruturante com a direita. Então para que a gente possa transformar esse cenário, é preciso eleger pessoas progressistas para ocuparem esses espaços, comprometidas com produzir política pública que diminua as desigualdades. E isso não será feito pela direita porque não foi feito até hoje.
hoje. A direita não tem o menor interesse em diminuir as desigualdades sociais. A direita serve ao capital, aos banqueiros, ao dinheiro, né? E a gente tem visto isso nas atuações não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do Estado como um todo. Quando a gente vê desmonte de programas de moradia que não valorizam a população, mas valorizam o mercado financeiro, o mercado imobiliário. Quando a gente vê a precarização de transporte público, de escola, de saúde, de cultura, tudo isso não é valorizado para beneficiar a população, mas para beneficiar aqueles que lucram com ela. O crime organizado faz isso através da segurança pública e faz isso através da institucionalidade. Centrado, ponderado. Que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Aí eu tô te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. O Bolsonaro não é uma pessoa como nós. Ele não é uma pessoa... O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Ele tá passando mal, por favor. Agora, de fato, o que a gente foi vendo e essa é a minha interpretação aqui dos fatos dos últimos anos. O pessoal não quer que se combata a corrupção. É aquele fio que nunca acaba. O presidente tem lá investigação, a família dele rachadinha. Ele tem medo também que a investigação chegue nele. E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Como que ele comunicava isso? Porque, não, obviamente, ele não falava. Ele comunicava isso. Como o governo comunicava que era essa direção? Como você percebia que era essa direção que ele estava indo? O primeiro elemento que revelou isso foi quando teve aquela questão do COAF, né? O COAF é um órgão de inteligência de lavagem de dinheiro no Brasil e estava no Ministério da Justiça, no meu braço, alçada, vamos dizer assim, na minha alçada. A gente tinha melhorado o COAF, tinha aumentado o número de pessoas do COAF, isso é demonstrado numericamente, inclusive. E teve um movimento para tirar o COAF do Ministério da Justiça e colocar lá no Ministério da Economia. Ou seja, o COAF não podia ficar comigo. O que não faz nenhum sentido ficar na economia. Você vai dar para a polícia para os caras que tomam conta do dinheiro? Não fazia nenhum sentido tirar de mim, porque o pessoal tinha medo. Porque sabia comigo ali não tinha esquema, não tinha negócio. Então, assim, eu nunca dirigi investigação com o ministro da Justiça. O ministro da Justiça não é o super tira, mas ele dá estrutura e tem que dar independência para o pessoal fazer o trabalho deles. Isso eu fazia. Então, o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo, lá, o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, se ele for inocente, que seja inocente. Mas é aquela linha que nunca acaba. O filho do presidente não está desconectado desse. Você acha que ele fez sozinho todos os esquemas dele? Não fez, né? Mas aí qual que é a minha interpretação, então, Monarca? É o seguinte, se você começa a enfraquecer o combate à corrupção, porque você não quer que ele avance sobre determinadas pessoas, na prática você vai enfraquecer ele para todo mundo. Olha só o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Mais uma, seu Flávio, mais uma. Pum, a culpa é tua, Flávio. Das notas. Fez nota de 1,5 milhão do teu escritório de advocacia para as empresas ligadas ao Vorgaro. Então, camarada, esquentando notinha para a Receita Federal. Só que o moço, ele cancelou e fez novamente. Não sabe trabalhar com notas. Precisa de uma aulinha na papuda. Mais um escândalo nesse que já é a candidatura mais escandalosa da direita
presidente da extrema-direita. Isso determina a sua derrota no segundo turno. Isso se ele não renunciar à candidatura e não tentar uma carona no Senado do Rio de Janeiro para tentar se livrar da cadeia, da papuda, exatamente. Por isso que eu quero que ele concorra, para ele perder pro Lula de vareio, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Exatamente. Vai tomar um capotão já no primeiro turno do Nine. Exatamente. Com vocês, professor Roberto Naga. Hoje é dia 22 e sabe o que começa hoje? O Tarifaço do Flávio. É Tariflávio Day. Ao lado do seu irmão Dudu Bananinha e do Nepo Baby da ditadura. Foram no Laranjão buscar uma sanção para o Alexandre de Moraes. E voltaram com uma taxa de 25% para os produtos brasileiros na bagagem. O Flávio foi lá até negociar nosso Pix e nossas terras raras. Mas o Marco Rubio tá com pressa e quer levar tudo na mão grande já agora. Tariflávio no dia 22 não é coincidência. A Ana citou o Romeu Zema, que disse que o Brasil tem que sair do BRICS. Eu lamento que o governador de Minas tenha estragado o concurso de ideia mais burra para sair dessa crise. Porque o BRICS, como disse a ministra Simone Tebet, é solução, não é o problema. Ou seja, como é que a gente vai brigar com a China na hipótese de agradar o Trump, que é completamente imprevisível. Então, realmente, foi a proposta mais burra, o concurso da ideia mais burra já está esgotado. Que tipo de adulto eu vou ser?